Tudo bom, pessoal? Eu acabei uma reunião neste minuto, eu estava no Zoom agora, numa reunião com 3 amigos meus. Um deles trabalha diretamente na imigração, outros 2 são advogados, e a gente estava conversando sobre essa nova proposta do Donald Trump de desnaturalização de cidadãos americanos. E a gente debateu bastante sobre isso, principalmente porque esse novo apontado por ele, esse novo chefe do DHS aí, ele é uma pessoa extremamente linha dura, ele é uma pessoa que tem aí sim uma visão muito rígida com relação a essa questão de imigração. E eu concordo com ele em algumas coisas e eu queria falar com vocês sobre essa questão da desnaturalização. Ou seja, imagina que uma pessoa passou por um processo imigratório, se tornou green card holder, na sequência se tornou cidadão americano, cumpriu todos os requisitos, e dentro dessa possibilidade, onde ele pegou o passaporte americano dele, ele pode ser desnaturalizado? Vamos debater sobre isso. E eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem quais vão ser as situações, e eu acredito que isso vai acontecer sim. Primeiro ponto, que eu acho que é mais importante a gente entender. Vamos imaginar, existam 2 classes de cidadãos. Não é assim que funciona legalmente, mas eu vou falar de uma forma muito simples para vocês. Imagina que existem 2 classes. O cidadão nascido nos Estados Unidos, aquele que nasceu territorialmente aqui dentro dos Estados Unidos, e aquele que adquiriu por força de lei, por cumprimento de requisitos legais, a sua cidadania aqui nos Estados Unidos. Passou por um processo de imigração, teve um green card, teve 5 anos, dependendo se for casado com um americano, 3 anos, mas geralmente 5 anos de residência, comprovou todos os requisitos e pegou, foi aprovada a cidadania dele e ele pegou o passaporte americano. Vamos imaginar que essas 2 classes sejam diferentes e que esse cidadão dessa segunda classe, entre aspas, de novo, eu estou fazendo questão de deixar claro para vocês, isso é só uma ideia, esse cidadão, ele acaba se afiliando a alguma organização terrorista, ou ele acaba fazendo alguma coisa que seja prejudicial ao país, ou ele comete algum crime que seja algum crime notório, né? Quer dizer que essa pessoa, se ela de repente for pega por um, sei lá, pega por um policial andando a 30% acima da velocidade permitida naquele determinado lugar. Isso aí vai ser uma situação na qual ela vai perder a cidadania? Não, acho que não, nem é esse o objetivo disso, né? Mas nós estamos falando de algumas pessoas que, sim, a gente sabe que são cidadãos americanos, e que eles muitas vezes cometem crime, inclusive crimes que são bem complicados. Aqueles cidadãos mesmo que nasceram nos Estados Unidos, eles acabam cometendo crimes muito complicados. Imagina o próprio Lee Harvey, né, que foi o assassino aí do JFK. Então nós temos aí, ele foi traidor, foi uma pessoa que estava no exército, foi para a Rússia, se vendeu na Rússia, casou com uma russa, morou na Rússia, veio para os Estados Unidos totalmente revoltado com o governo. Imagina que ele não fosse um cidadão nato, né? Ou vamos dar um outro exemplo, mais fácil para vocês. Imagina que tem um brasileiro que tenha entrado nos Estados Unidos, sei lá, ilegalmente. Vamos imaginar que ele entrou pelo México. Aí ele se casou com uma americana. E na época em que ele se casou, era permitido o waiver, né? O Biden tentou fazer agora para todo mundo, mas, enfim, não conseguiu e não vai conseguir, porque é ilegal isso, na verdade. Mas vamos dizer que ele entrou naquela época, tá? E aí ele se casou com uma americana e conseguiu o green card dele, passou um tempo casado com essa americana, teve filhos, formou família e tudo mais, pegou a cidadania dele. Aí imagina que esse brasileiro que entrou ilegalmente, casou-se legalmente, teve filhos, casou-se com essa americana, esse brasileiro se engaje que agora é cidadão americano também, ele tem 2 passaportes, ele se engaje numa atividade ilícita, como por exemplo, sei lá, tráfico humano. Ele começa a estimular pessoas a quererem entrar nos Estados Unidos. Ele começa a oferecer trabalho para essas pessoas, ilegal, sabendo que essas pessoas são ilegais.
ele começa, sei lá, a vender algum tipo de facilidade ou participar de alguma forma desse tipo de coisa, ou tenha participado no passado, não quer dizer que ele vai participar hoje ainda, quer dizer que ele pode ter participado no passado. Essas provas chegam na mão da imigração. O que vai acontecer com esse cara? Possivelmente ele vai perder a cidadania dele. Então, a ideia dessa regulamentação e a ideia que é colocada nessa situação de que vai haver uma caça às bruxas de todos os cidadãos dessa segunda classe, que foram adquiridas, cidadanias adquiridas, né? E não aquela do que nasceu efetivamente nos Estados Unidos, não vai haver uma caça às bruxas e não vai ser essa situação de que vamos tirar todo mundo daqui, né? Obviamente, eu acredito que eles vão, sim, em cima dessas pessoas que cometeram crimes ou que cometeram crimes e passaram batido, ou vão ficar mais atentos em cima dessas pessoas que eventualmente continuam cometendo crimes ou cometeram e acobertaram. Eu acredito que eles vão atrás dessas pessoas porque eu acho que essa regulamentação e essa intenção, na verdade, melhor do que a regulamentação, porque a regulamentação ainda não existe, mas essa intenção é justamente fazer uma limpeza. E assim como nós temos aqui muitos imigrantes que estão indocumentados, mas que são pessoas que trabalham, somam com o país em uma série de situações que são positivas para o país, eu não acho que esses vão ser o primeiro alvo da imigração dessa busca que vai acontecer, e vai acontecer, por esses indocumentados ou ilegais, né? Mas com certeza absoluta, esse bando de vândalo que tem feito um monte de coisa aqui, e não só brasileiro, tá? Não vamos imaginar que eu tô falando aqui para a comunidade brasileira, porque eu não tô. Tem muitos vândalos de várias nacionalidades criando um monte de problemas aqui, a gente sabe disso. A gente sabe que tem várias comunidades de outros países que se tornaram também cidadãos americanos e que estão trabalhando de coiotagem, e a gente sabe disso, né? A gente sabe que tem inclusive brasileiros também que vieram para cá e começaram a fazer um monte de besteira e continuam fazendo um monte de besteira. Eu tenho aqui e-mails de pessoas de 6, 7 anos atrás aqui, relatando histórias de pessoas que vocês nem imaginam, tá? Então, eu acho que assim, esse tipo de gente possivelmente vai andar pianinho e vai andar em cima da corda, porque é muito fácil, num momento desse, essas pessoas acabarem tendo um problema por coisas muito mais sérias do que às vezes eles imaginam. Eu enxergo isso de uma forma positiva. Eu acho que é mais do que necessário esse tipo de atitude para realmente estancar um sangramento que a gente já vê acontecendo há bastante tempo, que a gente já vem alertando há bastante tempo e que infelizmente vem passando batido há bastante tempo também. Eu acho que vai ser algo positivo e não acredito que vai existir uma perseguição ao cidadão de bem ou que vai haver algum tipo de perseguição, seja ela política, seja ela imigratória, seja ela qualquer coisa que seja, para aquelas pessoas que efetivamente estão buscando se estruturar de uma forma legal, se estruturando de uma forma honesta e principalmente sem fazer esses rolos ou esquemas que a gente vê o tempo inteiro, tá? Deixa aqui no vídeo a sua opinião sobre essa questão. Eu só trouxe aqui a opinião dessas pessoas que eu estava conversando nesse minuto. Faz 15 minutos que nós desconectamos. Eu queria compartilhar isso com vocês porque eu enxergo de uma forma extremamente positiva. Grande abraço, fiquem com Deus, deixa aqui o que você acha. Obrigado.